Olá, meus amados, minhas amadas. E no dia de hoje eu gostaria de compartilhar mais uma palavra na parte de Deus com você que assiste os nossos vídeos diariamente. E hoje a palavra está lá no livro de Efésios, no capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Essa palavra, ela fala sobre a igreja dividida. Por que a igreja está se dividindo hoje em dia? E naquela época Paulo falava aos Efésios que naquela época a igreja já estava se dividindo, já havia divisão dentro da igreja. Um irmão brigando com outro, um irmão não aceitando a opinião do outro irmão. Então essa palavra eu acredito que venha a fortalecer a nossa visão a respeito do que vem acontecendo nos dias de hoje, dentro da nossa casa, na casa de Deus. Porque a igreja em si é um só corpo, é o corpo de Cristo. E você já viu um corpo faltando um membro, como o corpo fica desestabilizado? Se um membro do corpo fica fora do corpo, o corpo fica todo errado já. Você imagina um motor de um automóvel, um motor de um equipamento, um motor onde falta uma peça, o motor já não tem mais o seu funcionamento integral, seu funcionamento 100%. E no dia de hoje, eu acredito que o Senhor venha falar com nós, com essa palavra de Efésios, porque Ele quer que o corpo de Cristo seja um só corpo. Ele quer que as pessoas, um entenda o outro, um veja os defeitos do outro, mas compreenda e seja tolerante também. Não somente ver o defeito e ir lá e julgar e criticar e apontar o dedo. Mas nós temos aqui orar pelas pessoas que estão com problemas, orar para que o corpo de Cristo seja restabilizado novamente, reestruturado, de forma que nós ficamos na rocha. E hoje a palavra então está lá em Efésios 4, vamos ler a partir do versículo 1, que fala assim, ó: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Amém, amados? Aqui Paulo então está falando, ele escreveu uma carta à igreja, e lá ele fala então para os irmãos que eles devem suportar uns aos outros. E o que é suportar uns aos outros? É aguentar as diferenças, respeitar as diferenças, respeitar os erros que os irmãos têm um para com os outros. Ali no versículo 3 continua falando assim, ó: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, Deus quer que nós tenhamos paz como igreja dele. Nós tenhamos paz, mas para você ter paz, você precisa ser completamente humilde, dócil e paciente. Você precisa ser paciente e suportar uns aos outros com amor. Lá no livro de lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, e veja o que fala no capítulo 13. Fala sobre amor. Olha só o que está escrito aqui. No versículo 1, tá? Fala assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa e como o prato que retine. Ainda que eu tenha dom da profecia, saiba todos os mistérios, todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Amém, meus amados? Isso é um exemplo de amor que está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, para você entender o que Paulo fala lá em Efésios, no versículo 1. Porque Deus quer que a igreja dele seja uma só.
E quando ele fala em a igreja seja uma só, ele não está falando somente em ser todos os irmãos iguais em todas as igrejas, não. Ele está falando em ser um só corpo, porque nós temos que aceitar a Jesus e andar nos seus caminhos. Sim, é verdade, nós temos que andar nos seus caminhos, mas nós não temos que pensar igual um ao outro. O que nós temos que fazer é respeitar as diferenças do outro. Nós temos que parar de querer ficar pulando de igreja em igreja, sair de uma igreja e entrar em outra igreja, porque eu não tolero mais aquele pastor que fala determinadas coisas. Eu não tolero mais aquele irmão da banda que toca de uma determinada maneira. Eu não tolero mais nem mesmo o som da igreja que está muito alto. Então as pessoas não têm mais tolerância, as pessoas não têm mais paciência com nada. Elas logo já querem mudar para satisfazer o seu próprio ego. E aqui a palavra fala que nós temos que, para nós termos amor, para nós termos bondade, nós temos que evitar e eliminar da nossa vida o orgulho, a arrogância. Por quê? O orgulho e a arrogância, ela bloqueia a nossa possibilidade de entender o nosso irmão. O orgulho, ele é o tipo de um muro enorme na nossa frente que ele tira totalmente a nossa capacidade de compreensão das diferenças do nosso irmão. Amém? Então essa palavra, que ela venha para o seu coração para nós compreendermos os outros, os erros, as falhas, que todas as pessoas são passíveis de errar. Todas as pessoas são passíveis de cometer erros. E nós estamos aqui como uma igreja. Nós somos de Cristo como uma igreja. Nós temos que abraçar as pessoas que têm defeitos, as pessoas que têm erros, as pessoas que têm falhas e compreender o irmão. Compreender que nem todos estão no mesmo nível um do outro. Nem todos têm a mesma compreensão um do outro. Então, se o irmão ainda tem uma compreensão diferente da palavra de Deus, vamos compreender ele também, porque ele ainda recém está aprendendo, ou ele recém está começando a aprender, ou até mesmo ele tem uma visão distorcida sobre a palavra, mas isso pode acontecer. Nós temos que ajudá-lo a compreender da forma correta, nós temos que orar pelo irmão, nós estamos aqui como corpo de Cristo para ajudar, para amar o próximo, com bondade, benignidade, mansidão, paz de espírito, com tudo aquilo que Deus quer que nós tenhamos no nosso coração. Amém, meus amados? Então essa era a palavra que eu gostaria de compartilhar com você no dia de hoje. E que essa palavra venha abençoar a sua semana inteira. Que essa palavra venha abençoar a sua família, a sua vida, os seus negócios, o seu trabalho. Que ela venha abençoar grandemente se você estava nesse momento pensando em mudar de igreja. Se você, por causa daquele irmão que você não aguenta mais olhar na frente, se você estava pensando agora em mudar de igreja por causa do pastor que não está agindo da forma adequada como a palavra condiz, então seja paciente, meu querido, seja benevolente, seja paciente e compreenda que o pastor é um ser humano também. O pastor precisa de oração, ok, precisa de oração, vamos orar então. Vamos orar para que a igreja venha ser fortalecida, para que ele tenha uma visão mais ampla sobre o reino de Deus. E que essa igreja se reerga novamente. Amém? Então essa era a palavra. Eu gostaria de orar por você agora, para que você possa tirar as vendas dos olhos, os tampões dos ouvidos e compreender essa palavra. Porque nem sempre a palavra é somente de prosperidade e abundância. A palavra também é, muitas vezes, de correção, para que nós tenhamos uma visão correta sobre as coisas que estão acontecendo no reino de Deus. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos por essa palavra e pedimos ao Senhor agora que o Senhor venha tirar as vendas dos nossos olhos e os tampões dos nossos ouvidos, para nós compreender aquilo que o Senhor quer realmente de nós, no teu corpo, Pai, e compreender que o corpo de Cristo
é uma unidade, Pai, é uma unidade, e ela não fica dividida, e ela não fica incompreensível, e ela não fica dilacerada, ela é um corpo só, e nós temos que ter a mesma compreensão, e compreender o irmão, sendo benevolente, amoroso, carinhoso, bondoso com ele, Pai, e pedir a Ti que o Senhor venha, Pai amado, agora também fortalecer os pastores, fortalecer todas aquelas pessoas que estão nesse momento, Pai, causando esse sentimento de abandono da igreja, Pai, porque nem sempre nós queremos abandonar a igreja porque não conseguimos nos assegurar da tentação, mas também, Pai, muitas vezes nós saímos da igreja, a gente quer sair do templo, Pai, porque nós vemos os erros dos homens, e nós temos que olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus. Então ajude-nos, Pai, nessa questão, fortalece a nossa visão, fortalece, Pai, a nossa compreensão acerca das coisas do reino de Deus. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Amém, meus amados? Se esse vídeo fez sentido para você, dê um like no vídeo, faça um comentário nele, inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito, para estar recebendo a melhor palavra, que é a palavra do Senhor. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.